Ora, meus caros, vivam! Boa noite, bem-vindos ao telejornal do último dia de abril de 2026. Amanhã é o dia do trabalhador. Eu não sei o que farão tantos esquerdistas, porque tem que saltar o dia da manhã para o outro dia. Deve ter que vir de ontem, ou melhor, de hoje para depois da manhã. Porque se é o dia do trabalhador, a maior parte dos cardopatas que eu conheço não trabalham, portanto não faço ideia como é que eles vão passar o dia da manhã. Mas é isto, vão ter que saltar de hoje para depois da manhã. Primeira notícia sobre o motorista da Carris, imaginem, que expulsou uma mulher muçulmana com hijab e máscara. Deve ser aquelas coisas que a gente chama de burca, não é? Pois ele fez muito bem, porque a lei é para cumprir. A notícia seria se ele a tivesse deixado entrar. Mas o Diário do Largo do Rato distorce as coisas à bela maneira xuxalista. Estamos a falar do JN. JN, como sabem, quer dizer Diário do Largo do Rato. Meus caros, aqui não há cá burcas, que nós não estamos no Islão. Estamos em Portugal. Quem quiser usar burcas, usa em casa, usa a dormir, usa quando estiver a tomar banho, usa onde quiser. Na rua, não, porque isso é proibido. Acabou-se. Em Portugal, como na maior parte dos países desenvolvidos, já somos desenvolvidos agora, da Europa, não há cá burcas para ninguém, porque pode ser um terrorista, pode ser um homem, pode ter uma arma, uma faca, uma pistola, até uma espingarda, pode levar na burca, pode levar tudo, não se vê nada. Portanto, isso não pode acontecer, ok? Não há cá burcas para ninguém, temos que andar na rua cara levantada, para toda a gente nos conhecer e para nós conhecermos toda a gente, não termos que andar a fugir de encapuçados. Os encapuçados, como naquele caso do fado, que era o rei de Portugal, os encapuçados são coisa do século XVII. Isso já acabou há muito tempo. Muito bem. Burcas, out. Burcas, vão para o Irão. Entretanto, o Diário do Kremlin, o DN, Diário de Notícias, traz esta notícia surpreendente para alguns, que é: nascimentos aumentaram em Portugal. 1/3 dos bebés já são de mães estrangeiras, diz o Diário do Kremlin. Diz que as crianças nascidas em Portugal, o número delas aumentou 3,7% no ano passado para 87.764, sendo que cerca de 1/3 dos bebés são filhos de mães estrangeiras, anunciou esta quinta-feira, 30 de maio, o Instituto Nacional de Estatística, INE. Oh, valha-me Deus, 30 de maio, inacreditável. Bom, é uma notícia que tem 30 e poucos minutos, 30 de abril, não é? Agora, o bonito é que o mentígrafo veio desmentir, o INE. Diz o mentígrafo que, numa publicação do Instagram, destaca-se o crescimento do número de filhos brasileiros em Portugal, apontando em geral para o suposto facto de que 1 em cada 3 bebés em Portugal já nasce de mãe estrangeira. Verificação de factos. E, realmente, quando nós vamos ler a notícia diz qualquer coisa como isto. Eu até fiz o destaque aqui em cima na minha página do Facebook, como sabem, é lá que eu vou depositar as coisas ao longo do dia e depois faço o apanhado. Digo, claro que o mentígrafo vem desmentir a notícia cuja fonte é o INE, não podia ser de outra maneira. O mentígrafo desmente tudo, desde que seja alguma coisa que manche a esquerdopatia vigente. Porque diz que os últimos dados do Instituto de Registro e Notariado sobre a natalidade em Portugal, facultados ao polígrafo, portanto o polígrafo não quer saber do INE, quer saber apenas dos registros do Instituto de Registro e Notariado, que é o IRN, e diz que foram contabilizados 89.162 nados vivos em 2025, dos quais 25.083 com mães estrangeiras, ou seja, 28,1% do total, e não exatamente 1 em cada 3. Aprende-se com isto, quer dizer, 1 em cada 3 daria realmente 33,3, mas como é 28,1 é impreciso. Mas o mais giro, e é melhor lermos até ao fim, das 25.083 crianças nascidas de mães de nacionalidade estrangeira, vejam bem, isto é de um total, como ele diz, de 89.000, 25.000 já são de mães estrangeiras, 9.200 têm ascendência brasileira. 9.200 das 25.000. Portanto, 9 vezes 4, 36, 3, 9, 27, mais de 1/3. Mais do que qualquer outro país, também diz. Segue-se as nacionalidades: angolana, com 2.168, cabo-verdiana, com 1.856, indiana,
com 1.094 e Bissau-Guineense, portanto a Guiné-Bissau, com 1.080. Em comparação com os dados de 2023, portanto já dá 2 anos, uma vez que estamos a falar dos dados do ano passado, a tendência permanece estável. Cerca de 10% dos nascimentos em Portugal já são de mães brasileiras, mas não é 10, é mais, porque 10% de 89 seria 8.900 e realmente nasceram mais. Nasceram, diz aqui em baixo, nasceram 9.200, portanto é bastante mais do que 10%. Bom, mas de qualquer maneira, mais coisa, menos coisa, 10%. Diz então, 10% de nascimentos em Portugal são de mães brasileiras. Já vimos que não é 10, deve ser 11 ou 12, mas pronto. Em congruência, pois, a publicação baseia-se em dados do Instituto Nacional de Estatística relativos a 2024. Portanto, é do ano anterior, ano em que se verificaram 84.642 nascimentos. Vamos comparar com os do ano anterior, 89.000. Portanto, nasceram este ano de 2025 mais 5.000 do que há 2 anos. Portanto, em 2024 nasceram 84.000, 56.000 dos quais de mães portuguesas e 27.951 de estrangeiras. Ouçam, 27.951 estrangeiras é muito mais de metade do que 56.000 portuguesas, não é verdade? Pronto, daria 34, neste caso 35.000. Ao todo corresponde a 33% de nados vivos de mães estrangeiras. Ora, aí está, em 2024, realmente 33% dos nados vivos eram de mães estrangeiras. Aqui a diferença foi só entre o 2024 e o 2025. Mas, como tinham que desmentir, foram buscar um ano diferente. E então disseram, como a diferença de 28,1 de 2025 para 33,3 de 2024 não é muito significativa, optamos pela classificação de impreciso. Não é classificação de impreciso, é classificação de falso, porque uns dados referem-se a um ano e outros dados referem-se a outro. Isso é que é falso. Portanto, o mentígrafo, mais uma vez, a tentar atirar areia para os olhos de quem o lê, se é que alguém o lê, ou de quem o vê na TVI, que antigamente era a SIC, mas agora é TVI. Dinheiro. Se é que alguém vê aquilo na TVI. Portanto, não há cá nenhuma imprecisão. Dados de um ano e dados do outro. Não façam confusão porque não vale a pena. De qualquer maneira, se um foi 28,1%, não é o que ele diz aqui, e outro foi 33,3%, meus caros, a diferença também não é muita. Portanto, ficamos a saber esta. 1/3 das crianças que nascem em Portugal já nascem de mães estrangeiras. E dessas, do total, mais de 11 ou 12% são crianças que nascem de famílias brasileiras. Agora, outra coisa. Se o ano passado, ou há 2 anos, nasceu 1/3, este ano vai nascer metade. Metade das crianças já vai ser de mães estrangeiras. Para o ano, talvez 2/3. Quem diz um ano, diz 2, mas é a tendência. Se tudo continuar assim, meus caros, daqui a 10 anos, a maioria dos jovens e a quase totalidade das crianças de tenra idade, vá lá, até 10 anos, já será de origem familiar estrangeira. E daqui a 20 anos, talvez 90%, é o que indica a reta de regressão, daqui a 20 anos, 90% das crianças terão origem familiar brasileira ou indostânica, sendo que a esmagadora maioria, se tudo continuar assim, será de origem brasileira. Quer isto dizer, portanto, meus caros, que daqui a 10 anos já mais de metade das crianças são de mães estrangeiras, os pais até não são para aqui chamados, podem ser portugueses, inclusivamente, mas daqui a 20, meus caros, não tenham dúvidas, a esmagadora maioria, talvez 90% ou mais por cento das crianças já têm origem de mães estrangeiras ou nascidas lá fora. Claro que vão dizer que são portuguesas, porque entretanto nacionalizam-se, não é? As pessoas nacionalizam-se, ficam portuguesas, pois muito bem. Bem, mas eu chamo a atenção, por exemplo, de uma coisa que tenho visto hoje nas redes sociais. Hoje tivemos um deputado do Chega,
de origem brasileira, que é o Marco Santos, mas que é português. Se não fosse português não podia ser deputado, por exemplo. Pois vieram logo nas redes sociais esta bandidagem de extrema-esquerda dizer: vejam como é que é possível termos um brasileiro na Assembleia da República, que pouca vergonha, a dar ordens, a legislar, um brasileiro a legislar em Portugal. Ou seja, acusam-nos a nós de sermos racistas e de sermos xenófobos. E depois eles é que o são. São tão burros quanto isso. É como o antissemitismo, mas sobre o antissemitismo vamos falar já a seguir. E não esqueçam que o Hitler foi um grande antissemita, ok? Mas vamos já falar disso na próxima notícia. E a notícia é que, e é dada pela Renascença, que subitamente se virou assim um bocadinho lá para o Islão, é o ecumenismo, não é? Ecumenismo, as várias religiões a trabalhar em conjunto. Em causa está a detenção de ativistas pró-palestinianos que seguiam numa flotilha rumo a Gaza. Portugal chama embaixador de Israel após detenção de ativistas. Parece que há lá 2 ativistas ou 3 portugueses, não tem nada que fazer, não é? Bem, meus caros, o que eu digo é que espero que o ministro Paulo Rangel, que também já está metido neste assunto, que não perca um segundo sequer da sua vidinha e que não gaste 1 cêntimo sequer dos nossos impostos com estes fanáticos que são tão antissemitas como Hitler. Esta notícia fala de alguns 175 tipos que não fazem nada na vida, não é? Turistas que foram até Gaza mais uma vez, isto já aconteceu não sei quantas vezes, foram a Gaza outra vez para serem detidos porque sabem que não entram lá e também não querem entrar lá, querem apenas dar nas vistas para os outros comunistoides como eles, terem pena deles e ver se conseguem mais uns votitos do pessoal distraído, do pessoal choné. Mas não têm a sorte. A Marinha Israelita, diz outra notícia, e esta notícia é do Observador, a Marinha Israelita deteve cerca de 175 ativistas a bordo da flotilha rumo a Gaza e aqui o que eu digo é que detê-los não está mal. O que está mal é detê-los apenas por umas horas, porque isso não chega. O que chegaria mesmo, o que deve chegar é deixá-los ficar detidos aí a aguardar a data de julgamento. Porque se a justiça israelita for tão rápida como a portuguesa, eles em menos de 3 anos são julgados. Portanto, detê-los lá, nos calabouços, ali 2 ou 3 aninhos, até irem a julgamento. E aí acabava-se de vez com estas flotilhas patrocinadas por terroristas. Verdade ou mentira? E notícia da TVI, inacreditável, como estão a ver. 5 milhões de euros escondidos numa carrinha. A descoberta que surpreendeu a polícia. Bem, mas eu não sei porque é que surpreendeu a polícia. 5 milhões numa carrinha. Lembram-se que ainda há poucos anos foram descobertas importâncias similares, que nunca chegou a saber exatamente quanto é que foi. E percebe-se porquê. Porque se, por exemplo, neste caso eram 5 milhões, vamos lá ver quantos é que vão aparecer em tribunal. E, portanto, se disserem mais de 3 milhões, é bom. Pode ser 3 milhões e 1 euro ou pode ser 3.999.999 euros. Há poucos anos descobriram uma importância similar, não perfeitamente determinada, em carrinhas que estavam em garagens, recordam-se disso, em vários sacos, estavam lá dentro esse dinheiro, milhões, e que estavam a ser conduzidas por traficantes, neste caso, brasileiros. Ai, desculpem, não se pode dizer que são brasileiros, não é? Pois, peço desculpa. Por traficantes não portugueses, também não posso, por traficantes, pronto. E como não se diz nada, já sabe que não são do Chega, porque senão dizia-se, traficantes do Chega, e também já sabe que não são portugueses, porque senão dizia-se, traficantes portugueses. Como não dizem traficantes do Chega, nem traficantes portugueses, nós ficamos com uma certeza absoluta. São traficantes que não são do Chega e são traficantes que são estrangeiros. Porque é que a polícia fica admirada? É que eu não sei, porque já é pelo menos a segunda vez em que isto acontece no prazo de 2, 3 anos, ok? Vamos lá ver se da próxima vez, da terceira vez, a polícia continua a ficar muito surpreendida.